quero convidar a Igreja do Senhor para abrir a Bíblia na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 23. Todo o capítulo 9 poderemos ler integralmente. Faremos, acredito, que no transcorrer da mensagem. Mas quero agora tomar o versículo de número 23, 1 Coríntios 9, para textuário desta mensagem, que tem como tema, fazendo tudo por amor ao Evangelho. Palavras do apóstolo Paulo, fazendo tudo por amor ao Evangelho de Jesus. Por causa do Evangelho de Jesus. É o texto como está na palavra. Diz-nos assim o texto sagrado, 1 Coríntios 9, 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra tem estado no meu coração desde sexta-feira, e fiz menção apenas de forma superficial na reunião de obreiros que tivemos para compartilhar sobre o nosso lema desse texto, e me comprometi com a ajuda do Senhor de estar compartilhando com a igreja hoje. É claro que não será apenas uma mensagem, não seria suficiente para um tema tão profundo como esse. Porém, eu acredito que o Senhor nos dará o discernimento devido para fazer assim nesta noite com a igreja, compartilhando convosco. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Quando a gente fala do Evangelho, meus irmãos, logo vem na nossa mente as boas novas. Sim ou não, igreja? As boas novas do Evangelho. O Evangelho é exatamente isso, a boa notícia. Mas esse anúncio de boas novas, ele não envolve somente aquelas verdades iniciais do crer, do aceitar a Cristo, do arrependimento, do perdão dos pecados, e também daquela mudança de endereço para o céu. Senão eu sou salvo para ir para o céu. Tem irmãos que ficou só nesse degrau e não conhece mais nada a respeito do Evangelho, não vive o Evangelho, embora alguns cheguem até mesmo a pregar o Evangelho, um Evangelho que em algum momento não conhece e por vezes não vivencia na prática. Mas o Evangelho fala das boas novas, fala da total participação em tudo que Cristo é. E aqui as coisas vão se aprofundando conforme Deus me fez perceber, meus irmãos. Tudo que Cristo é, principalmente o Cristo glorificado, aquele que após ressuscitar, foi-lhe dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. E por isso ele nos promete na sua palavra, o apóstolo Paulo vai deixar isso muito claro, que nós vamos participar de tudo quanto Cristo é e tudo quanto Cristo possui. Glória a Deus. Então o Evangelho é um anúncio, é a boa notícia de como homens e mulheres podem retornar para Deus. Isso é uma bênção. Não somente como eles podem retornar para Deus, mas eu creio que há algo mais profundo, que nós podemos ser coparticipantes do Evangelho, participando da natureza, da sua própria natureza, da natureza de Deus. Pastor, mas isso é possível? Veja as palavras do apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 2 a 4, vamos ler essa escritura? Graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Seu divino poder
o poder do Senhor, nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, a vida piedosa. Por meio de que, irmãos? Do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A glória fala da presença, da vida dele em nós, e da virtude do Espírito Santo do Senhor. E ele diz no versículo 4, por intermédio destas o que, irmão? Da glória e da virtude. Quem está entendendo diz amém? Amém. Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Para quê? Para que por elas vocês se tornassem, eu queria ouvir a igreja, se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Glória a Deus. Participar da natureza divina, meus irmãos, isso é algo extraordinário. Às vezes a gente se habitua, se acostuma tanto com a vida de igreja e vê falar no Evangelho e não se dá conta que é algo tão poderoso, tão glorioso. E eu vejo, meus irmãos, que falar nisso, falar em favor do Evangelho é algo tão elevado, é algo tão nobre, é algo tão sublime, é algo tão glorioso. E diz Paulo assim, eu faço tudo, eu fiz tudo isso. Paulo diz assim, eu faço tudo isso, eu me submeto a qualquer adaptação pessoal. Era isso que ele estava dizendo. Nesse contexto nós vamos já ver aqui, eu não vou medir nenhum sacrifício por causa do Evangelho, para eu ser co-participante dele. Glória a Deus. Então, o Evangelho é o anúncio de como os homens podem não somente retornar ao Senhor, como também participar da sua própria natureza. O texto do versículo 23, quem está com a Bíblia aberta, 1 Coríntios 9, Paulo diz, faço tudo isso. Ele estava disposto a fazer tudo isso, por amor ao Evangelho. Seu propósito era que os homens e as mulheres, naquele tempo e em todos os tempos, viessem a ser plenamente abençoados pelo Evangelho, participando de tudo quanto o Evangelho promete, essas fiéis promessas. Meus irmãos, por isso que nós estamos dirigidos pelo Senhor para falar, para compartilhar do Evangelho que nós conhecemos. Se de fato conhecemos, glória a Deus. Essa é uma pergunta que nós vamos responder por todos esses próximos anos. Participar da glória que o Evangelho fala, da virtude que o Evangelho fala, ser participante dessa glória, desse poder, das bênçãos do Evangelho. Paulo diz, eu faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Paulo revela aqui nesse texto, meus irmãos, que a sua disposição de fazer tudo por causa do Evangelho, ele vai mostrar isso lá no final, e no final, eu já trago aqui o final do texto para essa breve introdução, para depois tomar um pouco mais de tempo, porque Paulo disse, eu faço tudo, e isso incluía, como ele fala no final do texto do capítulo 9, eu me submeto ao treinamento rigoroso, eu me submeto à autodisciplina, ao autocontrole, eu faço tudo por causa do Evangelho. E aí a gente vai observar nesse texto, e nas epístolas de Paulo, como há exigências severas, estabelecidas, precisas. Isso eu faço tudo por causa do Evangelho. Eu disse, uma coisa eu faço, já deixei todas as coisas que para trás ficam, reputei todas as coisas como refúgio para o conhecer. Glória a Deus. E a virtude do seu poder. Meus irmãos, isso é muito poderoso. Então, são padrões, os padrões do Evangelho, as bênçãos do Evangelho. Enquanto Paulo fala de tudo isso, ele também como que dá uma reprimenda no mundo, e eu lembro-me agora de Romanos 12 e 2, ele diz, meus irmãos, não vos conformeis com este,
Não vos conformeis com este mundo. E ele fala isso para quê? Para experimentar qual seja a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Então há algo que Paulo vai falando, meus irmãos, e Deus me fez perceber nesse texto algumas coisas aparentemente tão simples, porque estão no texto e vocês vão acompanhar comigo. O Senhor me fez perceber aqui o alto grau de renúncia. É por isso que o Evangelho inclui a cruz de Cristo, uma cruz que nós tomamos para seguir o Mestre, e a cruz fala do caminho da renúncia. E nesse texto, o Senhor, do capítulo 9 de 1 Coríntios, o Senhor me fez perceber aqui esse alto grau de renúncia que envolve fazer tudo por causa do Evangelho e ser co-participante dele. E eu vou apresentar pelo menos 3. Primeiro, a renúncia dos direitos. Vamos agora ao texto, a renúncia dos direitos. É um alto grau de renúncia. Paulo disse: eu fiz tudo isso. E ele vai mostrar qual foi o isso que ele fez. Os irmãos estão entendendo? Eu fiz tudo isso por causa do Evangelho. E para ser co-participante do Evangelho. Ser co-participante dele. Então veja a renúncia de direitos. Eu estou aqui nos versículos 12 até o 15. Mas Paulo começa o capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 1, fazendo uma pergunta. Ele começa dizendo assim: não sou livre? Glória a Deus. Não sou livre? Não sou apóstolo? A segunda pergunta: não vi Jesus nosso Senhor? Ele teve um encontro com o Senhor na estrada para Damasco. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? E ele vai, com essas 3 perguntas, introduzindo aqui algo poderoso. Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente sou para vocês. Ele estava falando com a igreja de Corinto. Pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não é fácil, meus irmãos, renunciar de direitos diante de quem nos julga, quando somos julgados, inclusive injustamente. Não temos nós o direito de comer e beber. Estamos falando de renúncia de direitos. Não temos nós o direito. Paulo tinha algum direito. Ele tinha esse direito, sim. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como faz os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Paulo foi membro do Sinédrio. Certamente ele disse: não, vou abrir mão de continuar casado, não sabemos se viúvo. Paulo simplesmente disse assim: eu não vou casar mais, porque eu vou estar tão ocupado com as coisas do Senhor. Embora eu tinha o direito de também ter uma esposa e levar assim, não, mas eu assumi um compromisso com o Evangelho. Por causa do Evangelho, eu vou continuar solteiro. E a Bíblia diz isso, que alguns, por causa do Evangelho, decidem isso. E ele diz assim: nós temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como faz os outros apóstolos, os irmãos do Senhor, o Tiago, o Judas e Pedro. Ou será apenas eu e Barnabé? Será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Estamos falando de renúncia de direito. E ele continua: quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho e não bebe do seu leite? Versículo 8. Estamos em 1 Coríntios 9. Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? A lei está escrito isso. E aí ele vai para a lei e diz assim: pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Claro que não. Não é certamente por nossa causa que ele diz, que ele o diz, ou seja, usa a figura dos bois? Sim, isso foi escrito em nosso favor, Paulo explica.
Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, deve fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vós semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? E ele continua, versículo de número 11, versículo 12. E aqui chegamos na parte mais crucial daquilo que eu quero expor na renúncia de direito. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. A igreja repita comigo, mas nós nunca usamos desse direito. Foi esse texto que me tocou. Paulo disse assim, mas eu não vou renunciar ao meu direito, os meus direitos. Pelo contrário, diz Paulo, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Tem irmãos que não estão, às vezes, preocupados com isso. Eles colocam obstáculo mesmo. Esses irmãos, eu sou uma pedra no sapato. É aquela mosca que cai na sopa, sabe? Se eu vou falar e vou dizer, enquanto for assim, eu falo porque eu tenho meu jeito, eu sou assim, eu sou assado, eu sou filho de uma família assim, o meu temperamento, eu sou sanguíneo, eu sou não sei o quê. Você tem que ser crente. Não, porque quando eu perco a calma, irmão, eu não sei nem o que é que pode acontecer. Depois o Evangelho vai dar um jeito em você. Se ainda não deu, vai dar. Porque o Evangelho muda as pessoas. Paulo diz assim, meus irmãos, pelo contrário, suportamos tudo. Suportou tudo? Fadiga, cansaço, naufrágio, nudez, perseguição, injustiça, prisão, açoites, cadeias, apedrejamento, tudo por causa do Evangelho, para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Mas tem irmão que não quer suportar nada, só porque o irmão não respondeu o zap, ele já está intrigado. Não, o que é que está acontecendo? O irmão não vê mais meus áudios. Eu mando um áudio de 7 minutos, é melhor você ligar, irmão. Áudio de 12 minutos. Pastor, eu não sei se o senhor tem alguma reserva contra mim, porque o senhor não responde meus áudios. Mas meu irmão, não, olha assim, tem 7 áudios, cada um com 7, com 8, com 6 minutos. Melhor marcar e vir no gabinete. Aí disse, não, é porque o senhor não tem vaga. Meu Jesus. Não coloque obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não vamos ofender quem está ao nosso lado, mas vamos dizer isso com muito amor. Diga assim, não vamos colocar obstáculo ao Evangelho. Não coloca. Não, eu vou usar, é assim mesmo. Quem quiser ache ruim, não ache, não use não. Porque isso aí não é roupa de crente usar. Esse negócio indecente que chama a atenção, que escandaliza. Diga assim, eu já estou entendendo, mano. Eu vou arrochar mesmo, que hoje é culto de doutrina. Essa renúncia de direitos, meus irmãos, segundo Paulo, envolvia muito mais coisa. Porque renunciar a direitos, isso é algo que o Senhor me fez conceber e eu escrevi, eu acho que está na mídia. Renunciar a direitos, por vezes, é sofrer por agir corretamente. Renunciar a direitos, por vezes, é sofrer por agir corretamente. E você sofre para não colocar obstáculo ao Evangelho de Cristo. Você engole. Às vezes é um abacaxi grande, irmão. A palavra vem bem aqui, mas você não diz. Você sai de casa, aí vem uns planos todos. Mas se eu encontrar ela hoje, eu vou chamar e vou dizer tudo o que precisa ouvir. Aí vem para o culto. Primeira pessoa que encontra, a dita cuja, ou dito cujo. Aí na hora que você vai chegando perto, a paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor, meu irmão. Ô irmão, eu queria lhe dar um abraço. Olha, irmão, pessoa,
quase que lhe mata, doido para lhe dar um abraço. Aí o Espírito Santo chega, você deu um abraço nele, deu um abraço nela, glória a Jesus. Tudo que estava preparado para dizer, o Senhor passou uma borracha, você não disse foi nada. Diga assim comigo, por causa do Evangelho. Do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Pastor, mas eu tinha um direito. Não foi eu que fiz assim. Eu tinha todo o direito, você tinha. Mas por causa do Evangelho, você até sofre. Sofre por agir corretamente. E às vezes por a gente tentar agir corretamente, ajudar corretamente, abençoar, você faz é sofrer. Mas por causa do Evangelho, a gente vai continuar abençoando, vai continuar pregando, vai continuar perdoando, vai continuar suportando, relevando, tolerando. A igreja levante a mão e agradeça a Deus, porque é o Evangelho que faz isso conosco. E Paulo vai renunciando a esses direitos, meus irmãos. E eu estava escrevendo, mas às vezes a gente fala, nem dá tempo os irmãos anotar. E eu fiz questão de anotar e deixar aí na tela para os irmãos depois, que vão assistir offline, quiser anotar. Renúncia de direitos, meus irmãos, envolve muitas vezes suportar a afronta e a maledicência de alguns, inclusive da liderança. Eu estou falando das minhas experiências, que certamente, quem sabe, servirá para alguém. Renúncia de direitos é lidar com a afronta e o ciúme dos ignorantes. Tem gente ignorante, meus irmãos. Não tem a formação que você tem, não tem os hábitos que você tem, não tem o temperamento que você tem, não tem a formação que você tem, não tem a educação que você tem, mas por causa do Evangelho, você aguenta eles. Às vezes ele vem para afrontar, vem pisando alto. Tem uns que gostam de gritar, e tem uns que gostam de amaldiçoar. Renúncia de direito envolve isso, meus irmãos. Você lidar com a maldição e a perseguição dos invejosos. Eu sei que já tem uns 3 ou 4 que decretam a minha morte toda semana. Já teve uns 3 que já marcaram até o velório. Esses já morreram. Se alguém quiser continuar amaldiçoando, tenha cuidado, que estão indo primeiro que eu. Mas por causa do Evangelho, eles vão amaldiçoando e eu vou bendizendo. Ou então aqui acolá eu faço com um querido pastor luterano do século XX. Um irmão atribulava tanto ele, perseguia tanto aquele irmão. Era uma luta tão grande na igreja do ministério. E um dia aquele pastor naquela época colocou aquela gola clerical, né? E foi patozinho preto, chapéuzinho, foi para o gabinete. Chegou lá, dobrou o joelho: Jesus, eu não aguento mais o nosso irmão. Tu disseste para a gente orar por quem nos persegue. Eu oro por ele todo esse tempo, Senhor. Ele está cada vez pior. Promove ele, Senhor. Promove ele, Senhor. Porque eu não sei mais o que é que eu faço. Poucos dias o irmão foi para o céu mesmo, Jesus. Mas antes Jesus deu a oportunidade, abraçou, foi falar com o pastor. Aí Jesus promoveu. Eu ainda não fiz essa oração para promover ninguém, não. Deus me guarde. Os irmãos querem ler comigo de uma vez só para a gente não demorar? 1, 2, 3. Renúncia de direitos, irmão, envolve muitas vezes suportar a afronta e a maledicência de alguns da liderança. É lidar com a afronta e o ciúme dos ignorantes, a maldição e a perseguição dos invejosos e até a traição dos que trabalham com a gente, mas que não caminham com integridade de coração para conosco. Diga só assim: misericórdia. Tudo isso nós devemos fazer por causa do Evangelho. Quando eu penso que é por causa do Evangelho que essa multidão está aqui, é por causa da mensagem do Evangelho que a igreja do Jardim Castelão, hoje um esforço tão grande, está aqui também, meus irmãos em peso.
É por causa do Evangelho que alguns irmãos que não estão nem com a saúde muito em dia, vieram também, glória a Deus. Por causa do Evangelho, isso é muito lindo. Então, irmãos, tudo isso nós devemos fazer por causa do Evangelho. Inclusive, por causa do Evangelho, adiarmos alguns sonhos, alguns projetos, e às vezes até, irmãos, pagar um preço, pagar a conta que você não deve, por causa do Evangelho, para não colocar obstáculo ao Evangelho, não escandalizar o Evangelho. Não, eu vou morrer uma ação de despejo e vou colocar esse miserável para fora, mas por causa do Evangelho, você faz é pagar o calção não sei quantos meses para ele alugar outro ponto e deixar a sua casa. O irmão diz assim: pastor, eu vou entrar com a ação e despejar aquele casal miserável que não paga o aluguel, está com mais de 2 anos que não... Irmão, não faça isso não, que o casal é crente, mas não me paga, pastor. Pastor, olha, eu não sei mais, o senhor vai me ajudar a resolver isso. Eu disse: vou lhe ajudar. Aí eu fui orar: Jesus, como é que eu ajudo? Pague os 2 anos de aluguel atrasado. Bem facinho. Aí eu disse: quanto é que dá os 2 anos? Você faz um abatimento se eles pagarem de uma vez? Irmão, o que eu posso fazer? 10%? Não, mas se for o pastor que for pagar. Não, se for o senhor, quer me abençoar, 20%. E pagando à vista, eu tirar mais 10%, aí paguei só 70% dos 2 anos. Ele ficou alegre, estou esperando até agora. O irmão que foi abençoado, que estava devendo, dizer obrigado. E o que recebeu, dizer amém. Diga assim: a gente só faz isso por causa do Evangelho. Porque você é participante do Evangelho, meus irmãos. 2 irmãos querendo se matar, levar o outro para a justiça, tribulação grande. Meu Deus. Mas, irmãos, quem se lembra daquele texto de Jesus, que é Jesus que está falando, ali de Lucas 17:1, os irmãos conhecem esse versículo tão lindo, né? E disse aos discípulos, quem disse foi Jesus: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. E aí já estamos no versículo 13 do capítulo 9, são 27 capítulos, estamos já chegando lá, 27 versículos. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? E aí Paulo agora vai falar da questão da manutenção dos obreiros. Da mesma forma o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Naquela época de Paulo, geralmente os ministros da igreja primitiva recebiam o sustento integral pela atividade do sacerdócio, mas Paulo, ele se sustentava com o trabalho das suas próprias mãos, era um fazedor de tenda, e Paulo fazia aquilo para demonstrar integridade diante dos novos convertidos, daquele pessoal que tem a língua grande. Aqui, graças a Deus, não tem. Agora veja o versículo de número 15. Olha o que é que Paulo estava dizendo. Mas eu, a igreja pode repetir comigo, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. É direito meu receber também como os irmãos, porque eu estou pregando o Evangelho. Não estou escrevendo, e aí ele está dizendo, eu não estou também escrevendo na esperança de que vocês façam tudo isso por mim. Prefiro morrer. Paulo pegava pesado com a igreja de Corinto. Que alguém me prive, a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Aí vocês vão já entender outra realidade. Porque tinha umas coisas também que o Senhor estava trabalhando e moldando na vida de Paulo, como Ele faz na nossa vida. Devemos evitar, meus irmãos. Essa é uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Em meio a uma situação conflituosa, no final dos anos 80, no Cariri. O Senhor disse assim no meu coração: evite todo pretexto de falatório profano. E eu anotei essa frase para você guardar. Se você perguntar,
aos meus filhos, eles vão saber isso de cor. E alguns obreiros que vão acompanhando na jornada. Mas você que nunca ouviu, guarde no seu coração. Evite todo pretexto de falatório profano. Aquela visita que você precisava fazer, aquela reunião que você precisava estar, e a preguiça não deixou, vá. Você vai evitar um falatório bem grande. Oh meu Deus, para que eu não fui? Estão cortando aí direto. Você não foi porque não quis. É para você estar lá. Devemos evitar todo pretexto de falatório profano. Mas, irmãos, tem um segundo aspecto que eu quero destacar nesse texto. A renúncia de direitos de Paulo, é claro, meus irmãos, eu estou falando do capítulo 9 aqui, mas vocês percebem em todas as suas cartas, em todas as suas epístolas, é algo extraordinário. A epístola de 2 Coríntios, a epístola chamada a carta da tristeza, meu Jesus, você encontra no capítulo 2, Paulo dizendo: meus irmãos, a aflição que nós passamos, a tribulação, a angústia que nós passamos na Ásia foi tão grande que nós chegamos a nos desesperar da própria vida. E as pessoas dizem assim: olha, a tua aparência é fraca, o teu sermão é desprezível, mas por causa do Evangelho, Paulo respondia assim: meus irmãos, eu não vim falar com vocês com palavra persuasiva de sabedoria humana, não. Eu vim falar foi aqui com a demonstração de poder e de sinais, pelo Espírito Santo de Deus. O Evangelho fala, meus irmãos. O Evangelho fala por nós nessas horas. É o Senhor que faz. São tantas histórias que poderíamos falar. Mas tem um segundo aspecto aqui, que eu destaco nesse texto, que representa um alto grau de renúncia. Diga assim comigo: a renúncia do orgulho. Se renunciar a direitos custa muito, renunciar ao orgulho é uma tarefa, meus irmãos, desafiadora. Veja os versículos 15, a parte B, e os versículos 16 até o 18. Não estou escrevendo, repito o texto que já tinha lido anteriormente, não estou escrevendo na esperança que vocês façam isso por mim. Aí Paulo vai e diz assim: prefiro morrer. Tem crente assim: prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, versículo 16: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. A obrigação no outro texto. Diga assim comigo: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Hoje só quem prega o Evangelho é pastor, é evangelista. Os vasos não querem mais pregar, é só dando recado. E os crentes assistindo os cultos. E parece que toda uma geração de crentes mimados estão sendo soprados para cima e para baixo, para os eventos, para as comunidades, e as almas estão perecendo. Porque Paulo disse: eu faço tudo isso para ganhar algumas pessoas para Cristo. Você vai já entender nesse texto que eu estou falando. Romanos 1:14, Paulo diz assim: sou devedor, olha aí, contudo prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta essa necessidade. E ele diz em Romanos 1:14: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto, a igreja pode repetir, estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês em Roma. Vamos declarar isso para quem está ao nosso lado com alegria: eu estou disposto a pregar o Evangelho. Diga aí. Glória a Jesus. Para algumas pessoas pode ser assustadora essa declaração, meus irmãos, mas como nós estávamos compartilhando aqui nas mensagens preciosas, nas duas plenárias, com que o Kelsey trouxe, por que o Evangelho é necessário? O que é o Evangelho, com o pastor Alzian? E o tempo passou rapidamente, e nós vimos naquelas mensagens
Um Deus que toma iniciativa quando o caos se estabelece, quando o homem se afasta do Senhor. Isso me levou a pensar sobre Ezequiel, aquele capítulo conhecido de Ezequiel, o capítulo 33, que eu gostaria muito de ler, do versículo 1 até o 20, mas eu selecionei aqui os versículos 7 e o 12, para você me acompanhar, porque aqui o profeta Ezequiel, ele vai mostrar a iniciativa de Deus, ele aponta de forma profética a iniciativa do Senhor, ao pôr sentinelas para proclamar a sua justiça. Isso aponta para a boa notícia do Evangelho. O texto do versículo 7 diz assim, Ezequiel 33, Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. E se o justo pecar, não viverá por causa da sua justiça. A alma que pecar, né? Porque o salário do pecado é... E o Ezequiel 33 e 12 diz assim, meus irmãos, é um texto lindo, esses 20 versículos. Por isso, filho do homem, versículo 12, diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. Quem está entendendo diz amém. Irmãos, é incrível como a questão aqui, eu digo que é impressionante aqui, a que ponto o orgulho humano, ele tem afetado as sentinelas do nosso tempo. As testemunhas de Jesus no nosso tempo. Até que ponto? Os pregadores e pregadoras do Evangelho. Irmãos, tem um Evangelho fora daquilo que realmente é o Evangelho de Jesus. Sendo anunciado, um Evangelho coach, um Evangelho da cultura de honra. É um Evangelho pãozinho com manteiga, garapa com açúcar, é um Evangelho que acomoda as coisas, é um Evangelho que não toca aqui, não toca acolá. E tem hoje, meus irmãos, eu fico assim impressionado, supostas pregadoras, me permita dizer isso, fazendo a obra de Deus. Ano passado eu tive que orientar um dos nossos pastores, estava numa luta assim, com, meu Deus, pessoas na igreja. Aí eu disse, meu irmão, o que é isso aí? São as dondocas de Jesus? Com a justificativa de que estão fazendo a obra de Deus, vão vendendo inscrição para fazer chá, coffee break, e reúne a mulherada toda, e muita conversa, muita fofoca, mas também tem profecia, tem regado de recompensa financeira e muita fofoca mesmo. Tem também aqueles que são empresários, que rejeitam a vida comunitária na igreja, assim como essas pessoas, que têm um ministério particular, que recebem nas suas casas, as reuniões, os vasos, e vem da cidade toda, e recolhe oferta, e recebe dízimo, aliás, desvia os dízimos, que era da igreja do Senhor, e esse povo se reúne lá, e eu creio que alguns e algumas, para apaziguar a consciência culpada, por estar sacrificando razões espirituais, por suas conveniências próprias, de igreja não quer saber. De vez em quando aparece aqui no culto, eu me congrego lá no Templo Central. A cada 2 anos, de vez em quando aparece. Não, eu sou membro lá da igreja tal, mas é só o cartão. Está com 5, 6 anos que não aparece. Às vezes vem, aí vem e tira uma foto. Olha aí já bota no Face. Tudo mentira. Que evangelho é esse que essa pessoa vive? Um evangelho que não está ligado ao corpo de Cristo? Um evangelho que não participa da vida comunitária da igreja, que não participa da ceia do Senhor, que não se compromete com o serviço da obra de Deus? Meus irmãos, mas são
nariz empinado, é o orgulho. É como Saul. E Saul, depois daquelas vitórias, fez uma coluna para si. Era a coluna do orgulho. Eu preguei, deve estar na nossa mídia, alguns anos atrás aqui. A coluna do orgulho. Vale a pena revisitar essa mensagem. Porque o orgulhoso é o pior tipo de pessoa para você lidar. Para mim, o pior tipo de pessoa para lidar é o orgulhoso. Porque depois que ele entorta a cabeça para um lado, não tem mais que desentorte. É como Paulo, eu prefiro morrer. Tem gente assim. Prefere mudar de ministério, prefere sair da igreja. Não, não vou mais não. Mas Paulo, ele não arredou pé da doutrina das Escrituras. De algumas práticas e diferentes, ele até que concordou. Deixa eu ler esse texto que está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 3 a 5. Deixa eu ler do versículo 1. 14 anos depois subi novamente a Jerusalém. 14 anos que ele não ia em Jerusalém. Desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o que, irmãos? O evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Ele foi por revelação e sabia o que estava fazendo. Mas olha agora o texto. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Irmãos, o orgulho gerado pela função ministerial gerou um grupo de crentes insubmissos, autônomos e independentes. Sou diácono. Dia desse tinha um aqui que estava com quase 20 anos que não vinha aqui. Os púlpitos das congregações eu encontro 30, 40. 30, 40. Não dá 10% que contribui com o dízimo. Aparece no dia que quer, mas quer o cargo. Se o dirigente diz, meu irmão, o senhor vai... E eu aconselho, afaste das funções. Porque um diácono que não é dizimista, um presbítero que não é dizimista, ele não é digno de sentar no altar do Senhor. Aqui no culto presencial só teve um eita Jesus. Não teve mais nada. Porque quem é que vai dar glória a Deus com isso? Mas diga assim, misericórdia. Que evangelho é que essa pessoa conhece? Que quando foi para fazer o curso para o diaconato e o presbiterato, passou o ano dando dízimo porque ele sabia que ia ter consagração. Mas depois que passou, ele se desviou? Que evangelho que essa pessoa vive? Não é dura essa palavra, irmão? Meu Jesus, eu não pensei que ia arrochar tanto não. Mas são independentes. Isso afeta os missionários, são independentes e autônomos, não satisfação a ninguém. Vai e volta, viaja e volta, vem no dia que quer, no dia que aparece, inventa, é assim. E a igreja que pague. Que evangelho esse povo conheceu? Então nós vamos pregar o evangelho, irmão. Vamos ensinar o evangelho. Por que que o evangelho é necessário? O que é o evangelho? Como é que a nossa vida vai para o centro desse evangelho? Glória a Jesus. Diga para quem está ao seu lado, e é só o começo. Tem alguns desses orgulhosos. Não é fácil renunciar orgulho não, irmãos. Principalmente quando já está no ministério. Alguns chegaram a ser pastores, continuam orgulhosos, prepotentes, arrogantes. Quanto o evangelho tocou essas pessoas? E essa questão da função, meus irmãos, às vezes tem membros de igreja que se o pastor deixar, ele transforma ele num refém. Ele bota uma coleirazinha no pastor, no dirigente, e leva para onde ele quer. Não, o senhor está chegando agora. Eu estou aqui há muito tempo, e a minha família aqui é grande.
Sim, mas você não conhece o Evangelho, não? E de repente, se o pastor tiver cuidado, eles mandam e desmandam, faz o que quer na congregação, na ordem do culto, o pastor não dirige mais culto, quem dirige é ele, é quem diz os hinos, é quem diz a mensagem, é quem convida para o culto A, B e C. Levante a sua mão comigo, a igreja diz assim, tem que se converter. Para mim não dizer o versículo decorado e faltar algum pedacinho, vou definir para vocês o perfil dessas pessoas que acabei de falar, os orgulhosos. A Epístola de Judas, versículo 12 e 13, vai falar que são rochas submersas, nuvens sem água, árvores sem frutas, desarraigadas da raiz, é como o mar, revolto. Veja o texto que está na Epístola de Judas, meus irmãos, gente assim, o orgulho é tão grande, sabe? Que prefere sair do ministério a ter que se converter. Irmão, eu estou saindo. Vou sair porque o senhor assim. Eu acompanho meus pastores nas congregações, cada qual tem suas lutas. Vamos ler o texto toda a igreja? Não faz medo não, viu, irmão? Vamos ler? 1, 2, 3. Esses são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só se cuidam de si mesmos, são nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvore de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancada pela raiz. Tem mais, são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservados para sempre as mais densas trevas. A igreja diga, misericórdia. O orgulhoso, ele quer proeminência. Se ele não tiver cargo, se ele não tiver o microfone na mão, eu aqui não tenho vez, não estou sendo honrado. Geralmente, quando ele permanece na congregação, se transforma no opositor, declarado ou silencioso, porque o opositor pior é o silencioso, é o disfarçado. Bom mesmo, e eu aconselho a essas pessoas assim, procure outra expressão do corpo de Cristo, outra comunidade para você ficar. Dificilmente você vai ficar conosco, porque a gente vai tentar viver o Evangelho. E se você quiser viver, você vai continuar, mas se não quiser, Jesus vai se encarregar de tirar você. É nuvem sem água. E tem uns que a gente mesmo tem que tirar, porque Jesus manda. O apóstolo Paulo é diferente. Veja como o apóstolo Paulo faz. Contudo, quando prego o Evangelho, olha o que é que Paulo está dizendo, versículo 16. Não posso me orgulhar. Glória a Deus. Quando eu prego o Evangelho, não posso me orgulhar. Tem irmão que decora 3 mensagens, parece ter um rei na barriga. Bom, estou dando umas conferências, pastor, estou pregando aí, muito convite. Cadê a ceia, abençoado? Tu não aparece. Pastor, os pastores, não fico quieto. Pois você tem que se aquietar, e se congregar, e tomar ceia, e comparecer à reunião do ministério e do conselho. Irmãos, que evangelho que esse povo conhece, que não respeita isso. Aí Paulo diz, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Os irmãos aguentam o resto da mensagem, que eu não vou deixar o resto para depois não. Não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo a minha incumbência, uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Olha aí que coisa linda, apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Prego o Evangelho, meus irmãos. Quantos de vocês têm pregado o Evangelho? Eu nem sei, mas Jesus está vendo.
Você está simplesmente cumprindo a tua missão de testemunha de Jesus. E vamos ao último aspecto para concluirmos a mensagem. Os músicos já vão se preparando para chegar aqui. Primeira renúncia, a renúncia dos direitos, a renúncia do orgulho, mas a renúncia da liberdade pessoal. Essa renúncia, meus irmãos, é desafiadora. Versículo 19 até o 27. Nessa seção de versículos aqui, dos 19 ao 23, inicialmente, Paulo expõe uma instrução, meus irmãos, para mim, impressionante assim, porque é uma instrução que fala sobre a comunicação do Evangelho, e ele vai dizer algo muito especial, como ele se adapta a cada situação, a cada circunstância, para comunicar o Evangelho. Então veja o texto do versículo 19, Paulo diz assim: porque embora seja livre de todos, glória a Deus, Paulo chega a dizer em Romanos, o pecado não tem mais domínio sobre mim, eu vivo outra lei, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Esse ganhar o maior número possível fala sobre conquistar para Cristo, os irmãos estão entendendo? Então o apóstolo Paulo estava decidido a renunciar inclusive à sua liberdade pessoal, contanto que vidas fossem alcançadas, transformadas pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Veja o versículo 19 ainda, ele diz assim: para ganhar o maior número possível de pessoas, para conquistar o maior número de pessoas para Cristo. Versículo 20, tornei-me judeu, eu queria poder ter tido muito mais tempo para meditar só nesse texto aqui. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Porque na verdade ele era judeu da tribo de Benjamim, fariseu e tudo, mas também tinha cidadania romana. A fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Paulo estava dizendo, é o que está lá em Romanos, meus irmãos, 6 e 14. Paulo estava dizendo assim: eu já fui emancipado aqui, por Cristo, da lei, de todo o cerimonial, mas, para conquistar alguns para Cristo, eu vou participar aqui do cerimonial dos judeus aqui. Eu vou entrar na sinagoga deles, vou me portar como todo judeu se porta na sinagoga, para conquistar alguns para Cristo. Os irmãos estão entendendo? Versículo 21 diz assim: para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Paulo estava dizendo aqui, irmãos, que mediante o contato social com os sem lei, quem são os sem lei nesse contexto? Os gentios. Porque tem crente, irmão, que é tão santo que ele não dá nem bom dia ao vizinho. O irmão está disciplinado da igreja, ele não dá nem a paz. Se Jesus vier, vai para o inferno. Irmão, é a hora de você abraçar. O irmão caiu, não sabia. Não, irmão, ore para ele se levantar. Ele nos chamou, foi para conquistar, por meio do Evangelho. Então, ele fazia isso para quê? Para conquistar para Cristo. Versículo 22. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo. Glória a Deus. Irmãos, tem hora que a gente sorria às belezas do Evangelho. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Os fracos aqui nesse contexto é aquele contexto de Romanos 14. É aquele irmão que diz: não, você não pode comer essa comida, você não pode beber essa bebida. E Paulo disse: irmão, se o teu irmão for fraco, então come a comida que está dizendo que não é para comer. O irmão disse: olha, pastor, porque aqui, quando o senhor chegar lá, o senhor não pode orar de frente ou de costa para a igreja. E aqui o senhor não pode orar assim de costa, o senhor só ora de frente. Aí eu saí de Fortaleza para o interior,
orando assim. Todo mundo chegava no culto de doutrina, a porta estava fechada, né, irmão, daquele tempo, Malelanda, não era assim? E a gente se ajoelhava de costas para o altar. Mas só que lá onde eu fui, no interior, nas duas igrejas, os irmãos não oravam assim. A gente virava a cadeira e orava para frente. Então eu disse, meu Deus, eu não vou mudar isso aqui, que essas cadeiras estão viradas há muito tempo. Então eu vou orar também para frente. Aí um dia eu perguntei, irmão, aonde foi que aprendeu? Não, foi que o pastor fulano de tal, ele deu uma viagem uma vez lá em São Paulo. Aí o irmão disse, não, irmão, não vireis as costas para o altar. Aí o irmão tirou do contexto um texto lá de Ezequiel, e aí mudou o que eu já tinha aprendido. E para não escandalizar os irmãos, a gente começou a orar também de frente. Oh, meus irmãos, e tinha umas coisas, eu não vou contar a história porque não dá tempo. E você vai, Paulo disse assim, irmãos, olha, irmão, você sabe que você agora é crente, não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode mais aquilo. Meu irmão, você precisa do Espírito Santo, que ele vai dizer o que é que você pode, o que é que você não pode. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai andar na linha. Andeis no Espírito e não cumprireis o desejo da carne. Gálatas 5:25. Se andamos em Espírito, vivamos também em Espírito. Então os fracos nesse contexto aqui são aqueles crentes débeis na fé, os inescrupulosos com os usos e costumes. Não tem aquele que é santinho demais, um só anda de branco, outro só anda com o colarinho fechado, a irmã que a ponta do cabelo está lá no mocotó, mas a língua é maior do que o cabelo e ela também junto. Fiscalizadores de conduta, olhando para tudo e para todos. Por que você não olha para você? Antes de tirar o argueiro do olho do irmão, não tira essa estaca que está dentro do teu. Falar cearense é mais fácil, né, irmão? Para cearense. Não sei se os irmãos entenderam lá no sul do país, né? Pois é. Veja o versículo de número 23. Faço tudo isso. Agora que nós chegamos no texto que eu li, meus irmãos. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. A partir do versículo 24, nós temos só 3 versículos. Paulo vai elencar aqui algumas condições para aqueles que querem ser coparticipantes do poder, da glória e das bênçãos do Evangelho. Eu vou fazer essa pergunta que a resposta é óbvia. Quem quer ser coparticipante das bênçãos do poder, da virtude, da glória do Evangelho? Toda a igreja, eu sei que é a igreja que está em casa também. Aí Paulo vai deixar claro 3 condições para você ser coparticipante das bênçãos do Evangelho. Primeira condição, diga assim comigo, treinamento. Pastor, mas não está na Bíblia. Olha o texto, versículo 24 e 25. Vocês não sabem, Paulo vai usar a figura dos jogos, né, olímpicos. Paulo já era muito conhecedor daquilo, ele participava daquilo. Vocês não sabem que dentre todos os que correm nos estádios, ou no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. A igreja pode repetir comigo o versículo 25? Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tive a curiosidade de consultar ali o comentário bíblico-cultural do Craig, do Esquenel, e ele fala um pouco sobre isso, e eu anotei para os irmãos guardarem no coração. Os participantes dos jogos pan-helênicos, eram jogos, os pan-helênicos aconteciam no istmo ali da ilha lá em Coríntios, que é aquela faixa de terra estreita, e a Grécia toda ia para lá, a cada 2 anos.
Eram os Jogos Pan-Helênicos. E os Jogos Olímpicos a cada 4 anos. E ali, naqueles jogos, eles deviam jurar por Zeus, todos os que se inscreviam para participar dos jogos, deveriam jurar por Zeus, que seguiriam, o que, irmãos? 10 meses de treinamento rigoroso antes das competições. Aí Paulo está usando a mesma linguagem. Ele está dizendo, meus irmãos, se submete a um treinamento rigoroso, que era 10 meses. A gente faz aqui um curso de diácono, com 8 reuniões. Aí o irmão falta 4, aí quer o diploma. A gente convida para um treinamento de obreiros, aí falta 20 e tantos, 30 e tantos dos pastores. Eu sei que tem uns motivos justos, justificativa, mas justificativa não abona falta. Mas vamos para frente. Treinamento rigoroso, deveriam jurar por Zeus. E eu nem peço para jurar por Zeus, que era o top de linha do panteão da mitologia grega, né? O Zeus, que era o senhor do céu, o Deus do raio e do trovão. Só conheço um Todo-Poderoso, chama-se o Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus. E ele nem pede para jurar não, mas irmãos, o treinamento é rigoroso mesmo. 10 meses de treinamento. Irmão, não aguenta nem um discipulado, irmão, que é só 13 lições. Não aguenta nem uma escola dominical, mas já quer sair pelo mundo pregando. O testemunho de Jeová bate na porta dele, e já está todo tremendo. Diz, não, aqui todo mundo já é crente. Quando a gente cuida, está apostatando da fé. Mas tem uma outra condição básica para ser coparticipante do Evangelho. Além de treinamento, meus irmãos, podíamos demorar aqui. Disciplina, versículo 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Ele está falando das corridas de atletismo naquela época. E não luto como quem esmurra o ar, das lutas livres, que é aquela luta corpo a corpo, e a luta de boxe que nasce naquela época. Aí ele está dizendo, só olha, irmãos, eu tenho uma disciplina. Isso aponta para as disciplinas interiores, exteriores, aponta para jejum, aponta para a oração, meditação da palavra, as disciplinas também exteriores, a simplicidade, o domínio próprio, a bondade, a tolerância, a perseverança. Quem está entendendo diz amém. Disciplina, porque meus irmãos, tem hora que você tem que pedir, Jesus, me dê graça. Tem hora que não é assim, irmãos? Senhor, me dê graça. Aí tem hora que falta um pouquinho de graça, aí você grita, aí você ofende. O que é que você tem que fazer? Pedir perdão. Se precipitou, magoou. Oh, glória a Deus. Mas tem outro aspecto que é importante para ser coparticipante. Diga assim comigo, autocontrole. Versículo 27. Mas esmurro o meu corpo. Olha o que é que Paulo estava fazendo. Ele podia ter uma esposa e levar consigo. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E ele está se referindo aqui às lutas. Ele disse, não, irmão, eu corro, eu sou um servo do Senhor, eu prego o Evangelho, eu vivo o Evangelho, eu conheço o Evangelho, mas eu tenho um alvo, eu sei o que é que eu estou fazendo, por que é que nós estamos aqui, o que é que nós estamos fazendo aqui? Porque servimos a Deus, porque largamos o mundo, tantos prazeres do mundo ao nosso redor, e nós deixamos tudo isso de lado, por quê? Por causa do Evangelho. Oh, glória a Deus, o poder, a virtude, as bênçãos, a glória do Evangelho, participar da natureza de Cristo, meus irmãos, e o domínio próprio, quanto aos impulsos da nossa natureza humana, nossos impulsos sensuais, emocionais, psíquicos, sexuais, os nossos impulsos, como lidar com, a Bíblia, olha, o jugo da mocidade é pesado. O apóstolo João disse, jovens, galera jovem aí, rapazes e moças, eu escrevi para vocês, porque vocês são fortes, vocês estão vencendo o maligno aí todo dia. Aí num mundo cheio de licenciosidade como essa, meus irmãos, que você tem acesso a tudo que
é bom e tudo que não presta em uma só plataforma. E aí vai depender do domínio que você tem. É ou não é verdade, irmãos? Todos nós sabemos disso. E como dominar e como vencer isso, domínio próprio. Pastor, e se a gente não conseguir? Você não é coparticipante das bênçãos, da virtude, da glória do Evangelho. Vamos convidar a igreja para ficar em pé. Um escritor querido que eu tenho lido muito ultimamente, N.T. Wright, ele escreve sobre a responsabilidade dos que pregam o Evangelho, uma coisa muito linda. Eu queria convidar a igreja para nós recitarmos todos juntos. Essas pérolas eu anoto, na hora certa elas vêm e servem para cada um de nós. Diga assim comigo: ai daqueles que cortam a mensagem para que não tenham que cortar a si mesmos. Ah, Jesus. Diga para quem está ao seu lado: é forte. Eu queria pregar hoje uma mensagem assim, mas eu não estou vivendo. Como é que você pode pregar uma graça que você não desfruta? Como é que você pode combater pecados dos quais você não foi liberto? Como é que você estava exigindo algo de alguém que você não faz? Aí o pregador faz como o N.T. Wright diz: ai daqueles que cortam a mensagem para que não tenha que cortar a si mesmo. É melhor cortar a si mesmo. Deixa o Evangelho. A palavra de Deus esmiuça a penha. Oh, glória a Deus. É espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma, separando juntas e medulas, os intentos dos corações humanos. Vai até a medula. Oh, glória a Deus. Vamos ler todos juntos uma conclusão. E nós vamos louvar ao Senhor com o hino, Eliseu, sobre o Evangelho. Amém? Todos juntos vamos a uma só voz. 1, 2, 3. A mensagem do Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos não passa, deve permanecer constante. É o mensageiro que precisa renunciar a seus direitos, engolir o seu orgulho e direcionar a sua liberdade pessoal. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. 1 Coríntios 9, 23. Quem dá o maior amém que puder para Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus.